Vamos voltar a falar de política, conversando agora aqui no estúdio com o pré-candidato a prefeito aqui de Teresina, Walter Alencar. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia a toda a sua audiência. Bom, mostramos no primeiro bloco algumas desistências de pré-candidaturas que já tinham se manifestado esse ano por determinados e também diferentes motivos. Eu já começo perguntando para o senhor, a sua pré-candidatura está firme e forte? Nós tivemos essa experiência e a crença dos candidatos de oposição e da situação de não se renovar no processo eleitoral novas candidaturas. Mostramos que na candidatura ao governo do Estado fomos em frente e mostramos aquilo que pretendíamos. A população escolheu, deve estar analisando a sua escolha hoje e a nossa pretensão é exatamente de sermos agora pré-candidato e candidato no tempo do processo eleitoral. Alguma coisa e o que levaria o senhor a mudar, a voltar atrás? Nada me fará voltar atrás. Digo à população de Teresina, é preciso analisarmos as nossas decisões. O eleitor é responsável por Teresina estar assim. Ele tem uma parte dessa responsabilidade. Escolheu há décadas a mesma gestão. Hoje nós pisamos no cocô, no bairro pobre e no bairro rico, porque a inundação está por toda Teresina. De quem é essa responsabilidade? Não é nossa, eleitor? O processo de Teresina precisa mudar. Nós precisamos oxigenar a política com nomes novos e com responsabilidade, não apenas daqueles que prometem e não fazem. A política tem que ter um outro papel, de mudar a sociedade, de mudar a situação das pessoas pobres, inclusive daquelas que geram emprego também. E é isso que eu quero trazer. Quero resolver prontamente todos os problemas de Teresina com razoabilidade e eficácia. A eficiência que existe na empresa privada pode ser implementada na gestão pública. E isso é o que não temos. Teresina não tem dono, o Piauí não tem dono. Mas nós precisamos ter uma população que enxergue isso, que faça o processo mudar, Nádia, de forma que durante a eleição é o momento do cidadão, do eleitor, fazer a mudança, e essa opção é aquilo que eu pretendo, colocar o nome do partido do PSC, que é um partido que é pequeno, nós temos que ter muita humildade, mas essa nossa estrutura, que hoje já comporta 2 governadores no Brasil, o governador do Rio de Janeiro, o governador do Amazonas, nós possamos trazer para cá o exemplo que já está dando certo na segurança no estado do Rio de Janeiro, no Amazonas, toda a eficiência na oxigenação da infraestrutura da cidade, de Manaus e de todas as pequenas cidades. É isso que quero fazer em Teresina. Teresina é uma cidade boa e nós podemos fazer essa mudança. O senhor falou um ponto agora que chama a atenção não só minha, mas de muita gente, as inundações que ocorrem principalmente nesse período agora que a gente está passando, que é o período chuvoso, chuvas intensas. E aí eu imagino o seguinte, que quando um problema ele surge, quando ele é inovador, provavelmente fica difícil resolver a causa, até aí a gente entenderia. Mas chuvas a gente conhece, eu já nasci sabendo que existia chuva, e assim é todo mundo. Então o eleitor agora, o telespectador que está assistindo a gente pergunta, por que é tão difícil resolver esse problema? Por que é tão difícil fazer uma galeria? Por que é tão difícil até mesmo conscientizar a própria população que lixo não se joga na rua, se coloca no lugar correto? Por que é tão difícil? É uma responsabilidade de todos. Nós sabemos que também falta chuva, mas a população se acostuma com o carro-pipa. Nós precisamos fazer essa comparação, porque Teresina no inverno inunda, e não no bairro pobre, em todos os bairros de Teresina. Então essa mudança é necessária. As galerias podem ser feitas e já foram ditas que fariam e não fizeram. E o eleitor tem o compromisso de fazer essa análise. Mas nós não podemos tratar apenas disso. Nós temos, por exemplo, um problema de conceito, que é a mobilidade urbana. Por exemplo, Teresina hoje é um caos em todos os bairros. Nós temos mais de 100 bairros em Teresina. A mobilidade urbana se cogitou em aplicar vários tipos de projetos. O Integra, por exemplo, não funciona. 2 horas de atraso. Não é possível. Será que um comerciante suporta uma pessoa que não tem culpa chegar 2 horas atrasado? O cidadão pobre tem que ter essa visão de que é o político, é através da política que um vereador projeta uma rua e aquela rua tem saneamento básico dentro de um plano de conceito da cidade. Quer dizer,
Essas questões todas são muito importantes. A mobilidade urbana, ela afeta um bairro que tem como característica o comércio, lá no Ediceu Arco Verde, e as pessoas não podem parar. Por quê? Porque há uma má gestão do tráfego naquela área, oportunizando que eu abro a porta, contrato o colaborador, mas eu não tenho para quem vender. As pessoas não podem parar. Então é toda uma cidade que está hoje vivendo um caos. Somos mais de 1 milhão de habitantes e em 2019, o terceiro trimestre apontou o maior índice de crescimento de desemprego. São mais de 70 mil desempregados. Temos que mudar isso. Eu tenho estes conceitos e os projetos para mudar. Vou fazer isso com o governo federal. Viajei no ano passado com o presidente Bolsonaro, buscando investidores. Nós não temos investidores, nós não temos investimentos efetivos no Piauí. Se andarmos na Frei Sarafim, o que vemos são empresas fechadas, desemprego. Essa é a gestão de Teresina. Não é à toa que o Piauí apareceu aí na última pesquisa do PNAD, do IBGE, como o quarto estado que tem a menor renda per capita do país. Enquanto capital, nós temos que buscar modelos que dão certo. Nós temos aqui do lado do estado do Maranhão o professor, dando exemplo na área da educação, que tem um piso salarial efetivo e muito maior do que aquilo que é o nosso piso, seja 20 horas ou 40 horas. O que temos no Piauí? Greve dos professores. Que modelo de gestão nós queremos? Que modelo de gestão você, eleitor, que é o responsável também por tudo isso? E a minha proposta é essa. Se os eleitores quiserem a mudança, estou disposto a isso, a enfrentar esses donos de Teresina. Se o eleitor quiser que continue como está, que votem como estão votando. É essa a minha proposta e com muita humildade queremos fazer esse caminho, Nájila, de uma Teresina para frente, de uma Teresina que realmente nós possamos ver diferente. Quando o senhor fala dono, pedi até para o senhor explicar, porque o que muita gente entende, se eu sou dono, eu faço o que eu quero. Eu até lembrei que o governador Wellington Dias, pelo menos na região norte do estado, ele é conhecido como dono do Piauí. A prefeitura de Teresina também age como tal, na opinião do senhor? Eu explico para você. Nós temos um processo no estado do Piauí que se repete. No estado do Piauí, o governador é um desastre. Nós precisamos falar porque os exemplos mostram. Mas Teresina não pode continuar dando essa mostra de que o que prefere é esse continuismo dos bairros que se inundam, do tráfego que não funciona e do desemprego. Não vamos falar nem de segurança. Nós não podemos frequentar as calçadas das nossas casas, muito menos as praças públicas. Então é esse o exemplo que nós queremos. Quando eu digo dono de Teresina, é porque é muito simples. Os mesmos se candidatam, os apoios que são construídos é para que se elejam os mesmos que têm um chefe, e esses mesmos se elegem. E quem vota neles? Nós, os eleitores. Essa responsabilidade é nossa. Esse é um papel que eu entendo que a política precisa enxergar para mudar a página. Nós precisamos mudar essa página. E eu me proponho a isso. Nós temos que ter humildade, mas nós temos que dar exemplo. Sou empresário, temos uma empresa há mais de 50 anos, uma empresa na área de comunicação. Tenho empresas na área de hotelaria, sou gestor, tenho responsabilidade com a multiplicação, com o que é geração de emprego, geração de riqueza. Ganhar dinheiro não tem problema nenhum. Nós temos que ter conceito e fazer o exemplo. O que eu vejo são esses gestores públicos que não geram um emprego. Eles nunca tiveram um CNPJ. Eu, inclusive, questionei aqui essa semana se uma alternativa viável seria procurar mais o apoio, a parceria dos empresários, do setor privado aqui do estado, porque se busca muito lá fora. Mas a questão, sabe qual é, Nádia? Os empresários do Piauí são todos reféns dessa máquina pública e de um estado pobre, quebrado, endividado. O que nós sabemos e vemos são todos esses gestores públicos que nunca tiveram uma empresa para saber como é um CNPJ, como é que funciona uma empresa. O que sabem é sugar o recurso público e se aproveitar dele e muitas vezes se enriquecer dele. Sou um exemplo diferente. Saí do processo eleitoral dizendo que o governador não tinha gestão nenhuma, era um desastre. E responde por várias denúncias. E simplesmente o governador foi eleito em primeiro turno.
Esse é o exemplo do nosso Piauí. Queremos isso para Teresina? Essa é a minha pergunta. Os eleitores estão satisfeitos com isso? Continuem votando dessa forma. Trago uma proposta efetiva de mudança. Sair do processo eleitoral, Nádia, sem nenhum processo. Ninguém me processou pelo que eu disse, porque são verdades. E as verdades doem àqueles que simplesmente tomam o caminho do erro. Então a minha proposta é essa, fazer Teresina efetiva, mudar a nossa cidade para geração de emprego, não ter esses índices alarmantes, maiores das capitais do Brasil, de desemprego. E você, meu amigo, é que eu convido para nós marcharmos juntos nessa mudança, uma mudança efetiva, que Deus vai me dar força, com muita humildade, para aprender nesse caminho de candidato a prefeito, como aprendi como sendo candidato ao governo do Estado. Isso muito me honrou e muito me alegra. E esse desafio está montado. Tenho o maior prazer de debater com todos aqueles que estarão no processo eleitoral com muito respeito. E isso nós faremos em breve. E daqui para frente a nossa caminhada é sola de sapato, nós não temos grande estrutura, vamos caminhar por mais de 100 bairros de Teresina, dialogando, abraçando as pessoas e dizendo o seguinte: a escolha é sua. Você que vai decidir os destinos de Teresina. Teresina não tem dono. Enquanto, de fato, os prazos determinados pela Justiça Eleitoral ainda não batem na porta, ainda temos um tempinho aí, quando eu digo temos os partidos, como é que o PSC está se articulando, se fortalecendo aqui no Estado? Muito bem. No Estado do Piauí nós temos várias candidaturas. Nós temos uma candidatura, por exemplo, jovem, um jovem de 29 anos em União. É a terceira opção de União, minha querida cidade. Nós temos em Picos um coronel de polícia que nos procurou, porque nós tínhamos uma pré-candidatura e entendemos que nós precisamos ter uma candidatura em Picos e mais outras 14 cidades. Eleição anterior tivemos um único candidato. O que nós faremos agora em Teresina, por exemplo, é termos candidaturas para vereador, onde nós já temos uma chapa pronta, os 44 candidatos, as 13 mulheres, mas nós temos uma resolução no nosso partido, que eu presido, que diz exatamente o seguinte: não é permitido o candidato com mandato eletivo. Por quê? Para nós termos uma Câmara Municipal que oportunize os novos. E, obviamente, isso aí facilitará a eleição de pelo menos 2 candidatos do PSC. 2 governadores do Brasil estarão nos ajudando a Teresina a entender que a mudança pode acontecer. Depende do eleitor. O eleitor percebeu isso no Amazonas. O eleitor percebeu isso no Rio de Janeiro. Queremos trazer essa ideia para a nossa Teresina. Novas alianças sendo formadas? Estamos dialogando com todos aqueles que não respondem crime, com todos aqueles que não estão aliados em desvios de corrupção e principalmente aqueles que não vivem só da política, como quererem se eternizar através de terceiros ou então apenas daquela repetição e troca de cargos costumeira na política do nosso Estado. Um outro ponto que eu tenho certeza que chama a atenção de quem está acompanhando nossa conversa agora é quando o senhor diz que o eleitor, ele tem a culpa do que a gente vive hoje negativamente falando, e em parte eu até concordo com o senhor. Mas, por outro lado, o eleitor ele está tão descrente, tão desacreditado do que ele vê acontecendo, e que no caso ele mesmo contribuiu para isso, como o senhor bem disse, que fica difícil acreditar hoje em alguém. Mas a esperança, ela não pode ser somente a crença em Deus. Ela tem que ser executada, ela tem que ser trazida pelas ações efetivas de cada um, dos eleitores, por exemplo. E eu acredito nisso. Lá no Rio de Janeiro, 5 governadores presos entenderam que tem um governador que pode fazer a diferença. No Amazonas, uma pessoa que nunca foi candidata e era um jornalista como você, e disse o seguinte: população, estou aqui para mudar. Eu não quero roubar o seu dinheiro, eu não quero atrasar a sua vida. Acredite numa nova opção. E assim essa opção aconteceu. Quero dizer isso para Teresina. Nós temos uma história. A nossa história revela ações efetivas e eficiência de coisas como as que nós vemos em Teresina todos os dias. Choveu, inundou. Como é que pode isso? Isso é possível? Dizer que vou fazer a galeria agora, no novo governo? Será que é possível ter esse estímulo na política? É difícil até a política estimular candidaturas como a minha, mas eu entendo que Teresina já me deu muito.
Nós temos uma empresa que é a TV Clube de Teresina, que tem 50 anos. Lá tem uma gestão que nós colocamos, uma gestão executiva. Não precisa os donos estarem na empresa. Os executivos têm que dar resultado. E essas prefeituras que são uma porcaria, que não dão resultado nenhum, por que manter esses gestores? É igual uma empresa. Agora, é preciso que a parte faça o que tem que ser feito. E o eleitor, por isso, tem o seu papel. Nós temos que ter essa responsabilidade, porque atrás da gente tem os nossos filhos. Eu não quero que meus filhos vão morar em outro país. Por que isso? O Brasil mostra que precisa de ter esse enfrentamento. O presidente Bolsonaro, que eu estou aliado a ele, eu estou aliado ao ministro Tarcísio da Infraestrutura, estou aliado ao ministro Mandetta, que tem um compromisso com a saúde. Nós precisamos fazer essa mudança. Agora, no Piauí é a mesma conversa. O político vem na televisão, mente, engana todo mundo, ou faz de conta que engana. Mas no final, na eleição, todo mundo vota. Que história é essa? Precisamos acordar. Teresinense, a escolha é sua. Teresinense, essa é uma outra oportunidade. Se fizermos como fizemos no governo do Estado, temos aí o centro de convenções fechado, a saúde uma verdadeira desgraça, e esses irresponsáveis no poder, passeando com seu dinheiro de avião, no carro oficial. Não é isso que eu aceito. Em uma empresa isso não pode continuar. Já que o senhor falou em governo federal, como é que o senhor avalia esse momento de chamamento para que o povo vá para as ruas agora, dia 15 de março, em todo o Brasil? Eu estava lembrando aqui que, inclusive, o prefeito Mão Santa, talvez um dos primeiros prefeitos que realmente está se manifestando, chamando a população para irem às ruas dia 15 de março. Inclusive, em Parnaíba vai haver 2 manifestações, uma pela manhã e uma pela tarde. Eu estou apoiando a candidatura, o nosso partido está apoiando a candidatura do prefeito Mão Santa. Talvez o prefeito Mão Santa, o Walter Alencar, seja a resistência desses irresponsáveis que estão aí acabando com o Piauí. Eu estarei em 2 lugares, eu estarei em Parnaíba, eu estarei em Picos, eu estarei também aqui em Teresina, porque esse movimento é de acordar. Nós não podemos dizer que o governo atual está fazendo tudo certo, mas com tanta roubalheira que teve aí, acabando o Brasil, será que dá para mudar? Será que se na nossa casa tiver tudo errado, a gente consegue consertar em uma semana, em um ano? Estamos falando de um país com dimensões continentais. O que nós estamos melhorando são, primeiramente, os nossos conceitos. Nós não podemos continuar com um país com medidas tão perdidas. Nós vamos mudar. E o presidente Bolsonaro e toda a sua equipe está trabalhando 24 horas para fazer essa mudança. E o dia 15 é um marco, apenas de acordar a população, de dizer o seguinte, é um processo, nós estamos sempre melhorando. E Teresina precisa acordar para isso. Será que precisa quantos invernos para a gente parar de falar em galeria? Será que Fortaleza inunda todo dia? Olha, Veneza inunda também, tem 1000 anos Veneza. Mas tem que ter uma organização. Então diz que aqui choveu, alagou, choveu, faltou energia, choveu, o trânsito falta não tudo. Funciona. Quando falamos de empresa, Nádia, nós precisamos entender que não é só um processo, por exemplo, de isenção tributária que vai atrair uma empresa. Todo lugar tem. Nós precisamos ter um complexo de estrutura, de infraestrutura de energia, de internet, de capital humano. As pessoas têm que estar preparadas para isso, para abastecer as empresas. E aí sim, o ciclo nasce, ele se fortalece e se transforma, e a geração de emprego aumenta. É isso que quero fazer, por exemplo, com um projeto que quero trazer com empresas chinesas, onde tive com o presidente Bolsonaro, de mobilidade urbana. Cuidar do tráfego é uma parte. Nós temos que cuidar do conforto das pessoas. Aqui, quando um ônibus põe um ar-condicionado, começa a ter processo no tribunal. Veja que maluquice é essa. Quando se baixa o preço da passagem, as pessoas, as empresas e a própria estrutura do governo entram na justiça para impedir que se baixe o preço. É uma verdadeira maluquice. Mas nós vamos mudar isso porque nós sabemos, nós convivemos no ambiente empresarial. Fui juiz federal eleitoral, conheço as regras. Fui julgador da maioria desses políticos que estão aí. Uns que falam muito e não se aproveita nada. Outros que falam pouco têm a cara da humildade para enganar você, amigo.
que pensa que é verdade, mas não é possível que a gente não acorde para isso. E eu estou acordado. Vamos caminhar juntos. Ok, boa sorte para o senhor. Muito obrigado. Um ótimo dia, retorne outras vezes, como o senhor já tem feito Obrigado. aqui no Bom Agradeço. Quero parabenizar o coronel, o nosso grande empresário, Dr. Valmir Valmir Miranda, que teve o seu coronel, o seu avô, o seu pai, o doutor Estrela. Parabenizar os colaboradores que acreditem nessa grande TV, que acreditam e principalmente que é mais uma empresa que nasce, que se transforma. Parabéns, Valmir, parabéns a todos.